Olá, o meu nome é Sebastião e o que vou contar é uma história que eu nunca contei para ninguém, nem para minha mulher, nem para os meus filhos, nem para os meus amigos. Isso aconteceu lá no interior do Piauí, em um lugar chamado São Raimundo Nonato, no ano de 2011. Eu era operador de escavadeira na época, um trampo pesado, mas que pagava as contas. A gente estava abrindo uma área para fazer um açude, coisa que é comum por aqui, já que o sol castiga e a água é mais preciosa que o ouro. Eu sempre fui um cara religioso, católico praticante, mas também acredito em certas coisas que a ciência não explica. Aqui no sertão, a gente cresce ouvindo histórias de assombração, de lobisomem, de visagens, e eu sempre achei que era só conversa dos mais velhos. Eu trabalhava numa firma, e nessa firma que eu trabalhava, eu tinha aceitado fazer um trabalho noturno uma certa vez porque o patrão estava apertado com o prazo. A área era meio isolada, cercada de mata fechada, e o único barulho era o ronco da escavadeira e os cantos dos grilos. O céu estava claro naquela noite, mas eu não me lembro se havia lua cheia no céu. Bem, então eu decidi fazer meu serviço. Um caçambeiro me levou até lá, onde estava a máquina, e disse que voltaria para me buscar umas 3 horas depois. Então eu comecei a fazer meu trabalho. Eu estava lá de boa, tirando a terra e jogando para o lado, quando de repente a máquina deu uma pancada em algo grande. Parecia que tinha batido em algo muito duro. Desci para ver o que era e foi aí que eu vi uma coisa horrenda. Uma figura alta, peluda com olhos que brilhavam no escuro. Meu sangue gelou. Era um cachorro do tamanho de um boi. O bicho era uma mistura de nada com nada. As patas traseiras pareciam quebradas para trás. A criatura começou a avançar em direção à cabine e eu não pensei 2 vezes. Subi de volta na escavadeira e fechei a porta. Meu coração batia forte e eu achava que ia sair pela boca. O bicho tentou pular em cima da máquina, tentando arranhar o vidro e rosnando como um animal enlouquecido. Eu tentei afastá-lo com o braço da escavadeira, mas ele era muito rápido. Foi uma luta desesperada. Ele pulava, eu girava a máquina, ele atacava de novo. Até que, num certo momento, um momento de sorte, eu consegui posicionar o balde da escavadeira em cima dele e apertei o comando. O peso daquela coisa esmagou o lobisomem e ele ficou ali imóvel. Eu não sabia o que fazer. Se eu contasse para alguém, iriam me chamar de mentiroso. Então peguei a escavadeira e cavei um buraco bem fundo. Enterrei a criatura ali mesmo, naquela área que ia virar açude. Nunca mais falei sobre isso com ninguém. Depois de enterrar a criatura, fiquei parado ali por um tempo, olhando para o buraco que eu mesmo tinha cavado. A minha mão ainda tremia no controle da escavadeira, e o suor escorria pela minha testa, mesmo com o vento fresquinho da noite. Eu só queria beber uma dose para esquecer aquilo. Respirei fundo, liguei a máquina de novo e terminei o serviço, mas o meu coração não parava de acelerar. Algum tempo depois chegou o caçambeiro e me levou embora para a garagem da empresa e de lá eu peguei a minha moto e fui para casa. Eu só queria chegar em casa, tomar um banho e tentar esquecer aquela loucura. Quando eu cheguei em casa de madrugada, a minha mulher Adriana já estava dormindo. Deitei do lado dela, mas eu não consegui fechar os olhos. Eu ficava imaginando se aquilo tinha sido real ou se eu tinha enlouquecido de tanto trabalhar. No dia seguinte acordei cedo, como sempre, mas o peso daquela noite ainda estava comigo. Eu fui para o serviço como se nada tivesse acontecido, mas toda vez que eu olhava para o açude em construção, eu sentia um frio na espinha. Os dias foram se passando e eu comecei a achar que tinha superado aquilo, até que 1 semana depois o patrão me chamou para conversar. Ele estava com uma cara estranha, séria, e eu já sabia que alguma coisa estava errada. Sebastião, tu viu alguma coisa estranha na área do açude? Ele perguntou. Eu neguei na hora, mas ele continuou. É que os outros peões estão falando que ouviram uns barulhos estranhos de noite
uns uivos, e hoje de manhã acharam umas marcas no chão, parecendo pegadas grandes e restos de um animal muito estranho e fedido. Eu fiquei arrepiado quando ele falou aquilo. Eu tentei manter a calma, mas por dentro eu estava em pânico. Será que o lobisomem não tinha morrido de verdade? Ou será que tinha mais um por ali? Decidi não falar nada, mas aquilo começou a me consumir. À noite eu sonhava com a criatura, com aqueles olhos amarelos me encarando e acordava suado. Até que, numa dessas noites, eu ouvi ao longe um uivo vindo da direção do açude. Era igual ao som que o bicho tinha feito naquela noite. Eu não sei se aquele bicho tinha sobrevivido, o que parecia impossível, pois uma máquina de muitas toneladas o esmagou. No dia seguinte, resolvi dar uma olhada no local onde tinha enterrado a criatura. Quando cheguei lá, o buraco estava aberto. Não tinha mais nada dentro. Só terra revirada e um cheiro estranho, meio podre no ar. Talvez os outros operários tenham levado os restos daquele bicho e, por sorte, nenhum deles perguntou se eu tinha visto ou enterrado aquela criatura. Eu asseguro com toda a certeza que aquilo era um lobisomem. Boa noite. Olá, Bruno, é um prazer estar enviando a minha história para o seu canal. O meu nome é Cícero, e se tem uma coisa que eu aprendi na vida é que o garimpo não é só terra de suor e ouro. Tem um lado obscuro, cheio de histórias que a gente prefere não contar muito alto para não parecer doido. Mas essa que vou te contar aconteceu de verdade. Foi lá no Pará, no início dos anos 80, quando eu ainda era um garimpeiro cheio de sonhos e pouca grana. A vida no garimpo é dura, mas tinha um certo brilho. A gente vivia naquela esperança de um dia encontrar uma pepita que mudaria tudo. Eu morava no alojamento simples com outros garimpeiros e a rotina era sempre a mesma. Acordar antes do sol raiar, trabalhar até as mãos doerem e no final do dia tentar relaxar com uma cachaça e um papo no bar da cidade mais próximo. O bar era um lugar simples, de chão batido e de paredes de madeira, mas era ali que a gente se encontrava. Tinha de tudo: garimpeiro cansado, mulheres da vida, malandro querendo tirar vantagem e eu, no meio daquela bagunça, tentando me manter esperto. Naquela época, eu era solteiro, sem família para cuidar, então vivia ali entre o trabalho e a farra. Eu sempre fui de família evangélica, mas no garimpo a gente acaba misturando tudo: reza, simpatia, benzedura e até umas histórias de assombração que rolavam por lá. Eu sempre fui cabreiro com pessoas ali tentando me roubar, porém jamais imaginei que seria de uma forma tão horripilante a forma como aconteceu comigo. Isso aconteceu num sábado, depois de um dia puxado no garimpo. Eu decidi dar uma saidinha pro bar. Cheguei lá e logo vi uma mulher chamando a minha atenção. Ela se chamava Rosa. Era uma mulher da vida, como a gente dizia naquela época. Era bonita, de olhos grandes e um sorriso que parecia esconder alguma coisa. A gente começou a conversar. Tomou umas cachaças e ela tinha um jeito meio misterioso. Ficava me olhando de um jeito que me deixou desconfiado. Mais de uma vez eu percebi ela dando uma olhada para o meu bolso onde eu guardava o ouro que tinha conseguido na semana. Na hora H, eu acabei inventando uma desculpa e fui embora. Não confio fácil, ainda mais no garimpo onde todo mundo parece ter segundas intenções. Decidi que minha noite já deu. No caminho de volta para o alojamento, eu tinha que passar por uma estrada de terra, cercada de mato dos dois lados. A lua estava cheia naquela noite, iluminando um pouco o caminho, mas mesmo assim o lugar era sinistro. O vento fazia uns barulhos e eu sentia que alguém estava me observando. Não sei porquê, mas eu sentia claro isso. Foi quando do nada eu ouvi uns barulhos no mato como se alguém estivesse me seguindo. Parei e fiquei olhando e algo sinistro aconteceu. Uma criatura saiu de lá.
Era algo que eu nunca vou esquecer. Tinha o corpo de mulher, mas a cabeça era de bode, com chifres retorcidos e olhos vermelhos que brilhavam no escuro. A coisa correu para cima de mim e eu não pensei duas vezes. Saí correndo desesperado. A criatura era rápida, muito rápida. Antes que eu pudesse reagir, ela me derrubou no chão com uma rasteira. Eu senti o cheiro de enxofre, o calor do bafo dela no meu rosto e o desespero tomou conta de mim. Foi quando me lembrei da faca que eu sempre carregava na minha cintura. Com um movimento rápido, eu enfiei a faca no peito daquela coisa. Ela soltou um urro de dor, um som que parecia vir do próprio inferno, e saiu correndo de volta para o mato. Eu fiquei ali tremendo, sem entender o que tinha acontecido. Corri até chegar no alojamento. Percebi que as minhas mãos tinham sangue daquela criatura quando eu cheguei. Eu me banhei e tentei dormir, mas demorei horas para conseguir pegar no sono, tentando processar aquilo que eu vivi, mas finalmente eu consegui dormir. No dia seguinte, quando eu acordei, antes de ir para o garimpo, eu passei numa mercearia. E quando cheguei lá, todo mundo estava comentando sobre uma mulher que tinham encontrado morta na estrada, com uma facada no peito. Eu resolvi ir até lá para saber o que tinha acontecido. E quando eu cheguei, pasmem, para minha surpresa, quando eu fui ver, era a Rosa, a mesma mulher que eu tinha conhecido no bar na noite anterior. O corpo dela estava lá, mas os olhos eram iguais aos daquela criatura. Eu não tenho dúvidas, ela era aquela coisa que tentou me pegar. Acho que ela seguiu para roubar o meu ouro, mas não esperava que eu fosse reagir. Desde então, eu nunca mais pisei naquele bar e sempre ando armado até de dia. O garimpo tem dessas coisas. Além do ouro, a gente acaba encontrando uns mistérios e coisas sinistras que não dá para explicar. E às vezes, acho que é melhor nem tentar. Deixei a vida de garimpo há muitos anos e montei uma fábrica. Hoje concordo em dizer que o garimpo de fato é um lugar amaldiçoado e muitos que vão nunca mais voltarão de lá. Acho que o garimpo guarda segredos que a gente nunca vai entender direito, e talvez seja melhor que continue assim. Bem, Bruno, esse é o meu relato. Muito obrigado pelo espaço que você abre aqui no seu canal e desejo a todos uma ótima noite. Boa noite, o meu nome é Clayton, eu tenho 24 anos e vou contar uma história que foi relatada pelo meu bisavô. O relato não é muito longo, mas é real e ainda existem pessoas vivas que podem confirmar o que aconteceu. Vamos à história. Meu bisavô era do interior do Paraná. Quando ele tinha 10 anos, me contou uma história que eu vou levar comigo pelo resto da vida. A história aconteceu da seguinte forma. Era uma sexta-feira de Semana Santa. Meu bisavô, como não acreditava muito no sobrenatural, também não seguia as crenças dos moradores da região nem da própria família. Em uma ocasião, a sua mãe lhe disse: Antônio, não vá trabalhar hoje. É sexta-feira, rapaz. Sexta-feira Santa. Você volta muito tarde e passa sozinho por aquele caminho à noite. Dizem que tem algo muito ruim rondando por lá. Meu bisavô era um homem corajoso. Ele trabalhava fabricando sapatos de couro em uma pequena cabana dentro de um terreno que seu pai lhe deu antes de falecer. O lugar ficava bem afastado do povoado, mas ele gostava da solidão e amava aquele espaço. Mesmo sem acreditar nessas histórias, ele sempre carregava consigo uma pequena navalha que na nossa região chamamos de corta-osso, uma faca muito afiada. Apesar do aviso da mãe, ele foi para o trabalho. Assim que chegou, começou a cortar o couro com a sua navalha, enquanto o tempo passava. Naquela época, ele tinha um cavalo e costumava dar voltas pelos arredores com ele. Como não havia iluminação no caminho, quando anoiteceu, ele guardou os couros na bolsa, prendeu a navalha na cintura e montou no cavalo para voltar para casa. Era por volta das 22 horas mais ou menos, quando ele cavalgava tranquilamente pelo caminho.
De repente o cavalo parou do nada e se recusou a seguir em frente. Ele tentou fazer o animal andar, deu comandos, gritou, mas o bicho estava completamente apavorado. Foi então que ele ouviu um barulho vindo do meio do mato. Na hora, pensou, deve ser o tal lobisomem que a minha mãe falou, ou então algum ladrão tentando roubar os meus couros. Ele sacou a navalha e gritou, sai daí, covarde! No mesmo instante, alguma coisa saiu disparada do mato e pulou sobre seu cavalo, o derrubando no chão. O animal, aterrorizado, conseguiu se levantar rapidamente e fugiu em disparada, deixando meu bisavô sozinho, de frente para aquela criatura no meio da escuridão. Mesmo sendo uma noite muito escura, ele jurava que conseguia enxergar bem, porque os olhos humanos se acostumam à penumbra depois de um certo tempo. O que ele viu o deixou congelado. Era uma besta que tinha aproximadamente 1,80 m de altura, com um corpo musculoso e um rosto que parecia uma mistura de macaco e cachorro. A pelagem era mais escura do que a própria noite. Em questões de segundos, a criatura avançou sobre ele. Meu bisavô, sem pensar duas vezes, desembainhou a sua navalha e começou a lutar com todas as suas forças. O monstro tentava mordê-lo de todos os lados, mas ele, sendo jovem e forte, conseguia desviar os ataques. Porém, por mais que tentasse golpeá-lo com a mão direita, não acertava. Foi então que ele passou a navalha para a mão esquerda e, com um movimento rápido e certeiro, enfiou a lâmina direita na virilha da criatura, puxando o corte até o ventre. A criatura soltou um uivo horrível e saiu correndo, cambaleando até sumir no mato. Meu bisavô, tremendo, levantou-se do chão. Mesmo exausto e assustado, tentou seguir o rastro de sangue para terminar o que havia começado, porque ele era um homem que não deixava uma briga pela metade. Ainda com medo, seguiu os rastros da criatura, mas não encontrou nada. Enquanto voltava, finalmente ele encontrou seu cavalo, que já parecia mais calmo, montou e seguiu para casa. Quando chegou, contou para sua mãe. Ao vê-lo coberto de arranhões e marcas, ela só conseguiu dizer preocupada, nunca mais duvide do que existe além do nosso mundo. Olá, o meu nome é Alexandre. Eu tenho 21 anos e moro com a minha família no interior de Minas Gerais, perto de Patos de Minas. O relato que vou contar aconteceu perto dali. Quem me contou essa história foi meu pai e a minha avó, e confesso que fiquei bastante impressionado, por isso decidi compartilhar aqui no canal Relatos do Frank. Enfim, eu vou contar tudo como aconteceu. Isso aconteceu na década de 1920. Naquela época tudo era mais simples. Os meios de transportes mais comuns eram cavalos e carroças, e as estradas eram muito estreitas. Mal passavam 2 cavalos lado a lado. Meu bisavô era um homem do campo, simples, mas muito corajoso. No entanto, ele tinha um problema. Também era muito cético. Nos fins de semana, seu passatempo favorito era sair com seu cavalo e beber em alguns bares do povoado. Ele tinha um costume peculiar de tomar apenas um trago em cada bar que visitava. Um dia, enquanto bebia com um amigo, esse amigo o alertou sobre uma criatura estranha que vinha aparecendo pelos arredores. Disse que tinha visto essas coisas nos caminhos que meu bisavô costumava tomar para voltar para casa. Mas Pedro riu daquilo, mostrou a sua faca e disse que se aquela criatura aparecesse para ele, ele acabaria com ela sem pensar 2 vezes. Acrescentou que não acreditava nessas bobagens, que eram só histórias de gente medrosa que não tinha coragem de sair à noite e que definitivamente não era o seu caso. O que ele não sabia era o que estava por vir. Depois de ignorar o aviso do amigo, passaram-se alguns dias sem que nada de estranho acontecesse. Chegou o fim de semana, uma noite comum de lua cheia, e lá estava Pedro, indo de bar em bar. Quando voltou de sua ronda de tragos, por volta das 3 horas da manhã,
pegou a estrada para casa. No escuro, começou a ouvir um som estranho. Estava distraído, mas conseguiu perceber passos quebrando galhos e pisando em folhas secas no meio do mato, bem ao lado da estrada. Foi então que seu cavalo começou a ficar muito inquieto. Com as orelhas para trás, começou a recuar e relinchar como se estivesse sentindo que algo ruim estava por vir. Seja lá o que fosse que estava escondido na escuridão, estava aterrorizando o animal. Naquele momento, meu bisavô percebeu que algo estranho estava prestes a acontecer. E de fato estava. Não demorou muito para ele descobrir o que. De repente, uma criatura saiu do meio do mato e pulou sobre ele com tanta força. Pedro, num instante, entendeu que aquilo não era um ser humano. Era uma criatura enorme com quase 2 metros. A sua cabeça parecia a de um cachorro, tinha pelos escuros e garras gigantes. Meu bisavô contava que os olhos da criatura eram vermelhos, como brasas, brilhando no meio da escuridão da noite. Rapidamente Pedro sacou a sua faca e começou a lutar com aquela criatura. A besta tinha uma força absurda e desferia golpes com as garras, claramente tentando derrubá-lo do cavalo. Tentando se equilibrar e se defender com a faca, Pedro percebeu que estava em grande desvantagem. Então, ele não conseguia acertar a criatura com a sua arma, e toda vez que tentava golpeá-la, a coisa desviava com facilidade. Foi então que ele decidiu fugir, mas a besta não ia deixá-lo escapar tão fácil. Ela saiu em perseguição com uma velocidade impressionante. Meu bisavô esporou o cavalo com todas as suas forças, tentando galopar o mais rápido possível. Mas a criatura era rápida demais e conseguiu alcançá-lo, dando um golpe na parte traseira do cavalo e deixando um arranhão profundo. Pedro puxou as rédeas com força e conseguiu ganhar um pouco de distância, deixando a besta para trás. Depois de um tempo, olhou para trás e já não viu nada. Ele tinha conseguido escapar. Só então percebeu o quanto estava ferido. Suas roupas estavam rasgadas e sujas de sangue por causa dos golpes e arranhões que tinha levado da criatura. Ainda tremendo, seguiu seu caminho para casa, assustado com tudo o que havia acontecido. No dia seguinte, foi ver seu amigo, aquele que o tinha alertado sobre a besta, e contou tudo o que havia acontecido na noite anterior. Seu amigo ouviu toda a história e teve uma reação estranha. Começou a rir e disse que já o tinha avisado. Mas Pedro, com orgulho ferido, garantiu que haveria uma próxima vez e aquela coisa pagaria por tudo o que tinha feito. Então seu amigo lhe deu uma ideia: fabricar um chicote de couro de touro com 3 bolas de chumbo na ponta. Segundo a crença popular, se um lobisomem fosse ferido com esse chicote, ele voltaria à forma humana. Meu bisavô gostou muito da ideia e decidiu fazê-lo, porque queria ver se aquela criatura era tão valente na forma humana. E assim ele fez. Depois de alguns dias, voltou ao mesmo caminho onde tinha sido atacado. Mais uma vez seu cavalo ficou inquieto, aterrorizado, assim como na primeira vez. Pedro já sabia o que estava por vir. Dessa vez, estava pronto para a luta. Quando a criatura apareceu novamente, ele pegou seu chicote e atacou com toda a força. A batalha foi brutal, mas Pedro saiu vitorioso. Desde aquela noite, ninguém nunca mais viu ou ouviu falar daquela criatura. Essa história ficou marcada na minha família. Talvez histórias como essa nos fazem refletir sobre os segredos e mistérios assustadores que a noite esconde. Talvez essas criaturas não sejam apenas lendas. Talvez estejam mais perto do que imaginamos.